Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, iniciando aí um novo trimestre. Começamos agora em janeiro de 2023 e eu quero reiterar mais uma vez os meus votos de um 2023 de muita alegria, muita paz, muita felicidade. Que Deus possa fazê-lo prosperar em todas as áreas da sua vida. Que Deus reserve para 2023 surpresas inimagináveis para você. Que Deus possa te surpreender nas suas melhores expectativas. Deus abençoe a todos. Um abraço carinhoso aos irmãos da Rádio Web Capital ou Web Rádio Capital aqui de Maceió, na pessoa do diácono Moacir Catarina. Também queremos transmitir um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Farol, FM 90.1, aqui em Maceió, Alagoas, na pessoa do evangelista Adriano Oliveira. Quero mandar um grande abraço carinhoso a todos os irmãos que gerenciam aí o portal AD Alagoas, e que disponibilizam os nossos vídeos também a partir das quintas-feiras na página do AD Alagoas aqui oficial da nossa Maceió. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos, como eu falei, comentando uma nova lição, um novo ano, um novo trimestre. A lição desse trimestre vai tratar sobre a temática maior: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição que eu estou apresentando sempre, lição comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, que já é um exímio comentador, escritor da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E todas as nossas aulas, todos os nossos vídeos, as nossas lições são comentadas em 10 tópicos. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode ir lá no canal. Quem ainda não acessou, você vai no YouTube e lá você pode procurar EBD Pastor Walter Pereira. Você vai encontrar lá, você pode se inscrever, deixar o seu like, fazer o seu comentário e também tem ali a função de você compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos, por isso, Escola Bíblica Complementar. Isso vai te ajudar muito na sua aula, no seu estudo, no seu comentário. Muito bem, queridos, o título da nossa lição, o avivamento no Novo Testamento, que é a lição número 3 para 15 de janeiro de 2023. Nesta data tão especial, eu vou estar completando 45 anos que aceitei Jesus como meu Salvador na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Um abraço carinhoso a todos os irmãos de Paulo Afonso. 15 de janeiro de 1978, eu estava aceitando Jesus nas Assembleias de Deus ali em Paulo Afonso. Um grande abraço ao pastor Carlos Arruda, que é o pastor titular deste campo eclesiástico hoje, Então, queridos, lição número 3 para 15 de janeiro de 2023, o avivamento no Novo Testamento. Interessante, nós estudamos uma primeira lição mais genérica, que foi o avivamento espiritual. Depois nós estudamos, na segunda lição, o avivamento no Antigo Testamento, com as suas particularidades, e vamos agora estudar o avivamento no Novo Testamento, também com as suas particularidades. O texto áureo da nossa lição diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10, trata-se do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A verdade prática nos diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Houve os avivamentos lá do passado e há os avivamentos também do presente e haverá certamente avivamentos no futuro. A nossa leitura bíblica em classe, meus queridos, se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 15, que é justamente uma parte, ali da história de Jesus e a mulher samaritana. Então, nos diz assim a nossa leitura bíblica em classe:
Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ok, queridos, nossa lição ela dispõe de uma introdução que trata de forma mais abrangente, mais superficial, mais panorâmica, né? De forma mais panorâmica a nossa lição. Temos o tópico 1 que fala do avivamento nos evangelhos. Nós vamos ver no evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas. O segundo tópico vai tratar sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos, que aí fala do avivamento na igreja primitiva e a descida do Espírito Santo. Temos o terceiro tópico, o avivamento nas epístolas, as paulinas, né, e as gerais, e no Apocalipse. Ok, por fim, então, uma conclusão. Esses são os tópicos que constam da nossa lição, que é uma lição muito bem explanada, muito bem estudada e até com mais aplicações práticas. Isso é o mais importante para nós. Mas eu quero, irmãos, destacar então, como sempre faço, os 10 tópicos dentro da minha leitura, da minha perspectiva, da minha observação da lição que nós construímos aqui. E eu digo até que esta é uma das lições que eu mais aproveitei, os tópicos que já constam dela. Então, em primeiro lugar, eu coloquei o avivamento em Mateus. Nós vamos falar do avivamento no Novo Testamento. Então, o avivamento em Mateus, tópico 1 e subtópico 2. Nos diz assim: o Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. 30 e poucos anos, aí depois que Jesus morreu. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto de Mateus. É bom que se marque isso. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Bom, é importante que a gente parta da premissa que avivamento é um conjunto de coisas muito maior do que o que a gente imagina. Avivamento não é uma alegria de final de culto. Avivamento não é uma alegria de um congresso, de uma escola bíblica. Não, avivamento tem todo um conjunto. Por exemplo, eu estou trabalhando em uma congregação e esse ano de 2022, o ano passado, cerca de 30 irmãos leram a Bíblia toda. Num contexto onde muitas vezes os irmãos não estavam lendo e estão lendo, para mim essa busca pela palavra já é o traço de um avivamento. Então, avivamento não é só alegria, grito, falar em línguas, profetizar, interpretar as línguas, um momento de euforia na igreja. Não, avivamento, ele se revela principalmente, irmãos, na frutificação. Isso é muito importante, não é? Jesus disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isso é avivamento. Então, quando a gente vê a igreja buscando a palavra, a igreja buscando oração, a igreja buscando o jejum,
a igreja aprimorando sua comunhão, a igreja se organizando para melhor. Isso, na minha visão, é avivamento. Nós já meditamos aqui em lições anteriores que avivar é você tornar uma coisa mais viva. Eu não sei se ilustrei aqui, né? Mas eu falei na igreja que é como você que escreve com aquela caneta que está assim um pouquinho falhando, aí você não fica satisfeito com a escrita, você vem com outra caneta que escreve bem, forte, e você cobre aquela parte. Você avivou o que não estava aparecendo muito. Quando você vê uma brasa que está cobertazinha de cinza, você sopra e a brasa agora demonstra o seu vigor. Então, isto é avivar. Então, o avivamento, dentro da perspectiva que nós vamos estar olhando aqui, irmãos, é um conjunto muito maior de coisas. Por exemplo, o avivamento em Mateus. Nós vamos ver que o evangelho de Mateus é o evangelho que trata Jesus como o rei dos judeus. Isso é importante, muito importante. Não vai ser o mesmo trato que Marcos dá, que Lucas dá, que João dá. Ele dá um trato diferenciado. Então, nós vimos aqui a quantidade de vezes que esta palavra reino de Deus, reino dos céus, o reino aparece em Mateus. Nós vimos aqui, agora há pouco na leitura, que esta expressão ou estas expressões aparecem mais de 30 vezes no texto. Podemos dizer que essa ênfase, ao reino de Deus por Mateus, ela é muito importante e não somente isso, é um evangelho que apresenta os parâmetros do reino. Então existe um rei, existe um reino e existe uma constituição do reino. Essa constituição está em Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Tudo que o cristão precisa para a sua caminhada, para a sua vida cristã, está nesses três capítulos, que fazem parte, que compõem, vamos dizer, o Sermão da Montanha. Tudo que o cristão precisa para a sua vida prática cristã está ali no Sermão da Montanha. E ali são os parâmetros do reino. Esse evangelho também, ele é um avivamento para os judeus, na medida em que Mateus está usando os caminhos, usando os demonstrativos para mostrar aos judeus que Jesus é o rei dos judeus, ele está trazendo um avivamento a esta mensagem que estava um tanto ofuscada. Então, na medida em que Mateus ele vai relatando algumas coisas sobre Jesus e vai dizendo assim, para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta fulano de tal, ele está respaldando os profetas, está reafirmando, está validando a palavra profética. Então isso é o avivamento em Mateus. Tudo isto é importante? É. Então isto faz parte desse conjunto de avivamento. Em segundo lugar, o avivamento em Marcos é tópico 1 e subtópico 3. Vamos ver como está dizendo ali. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. Então, uma outra perspectiva é Jesus mostrando, que é quase como uma coisa paradoxal, Marcos mostrando o servo que vence, o servo que triunfa. O grande desafio, meus irmãos, hoje da igreja é nós encontrarmos servos. Eu apliquei uma palavra há pouco tempo na igreja sobre a parábola dos talentos e eu comecei dizendo à igreja, eu digo, olha, veja que o texto começa dizendo que aquele Senhor chamou os seus servos e lhes entregou os seus talentos. A um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Então, esta parábola só vai funcionar se a gente partir da premissa do servo.
e Jesus, que é Senhor, é Deus, como ele é retratado, Filho de Deus no Evangelho de João, é Filho do homem, como ele é retratado em Lucas, e é o Rei dos judeus, ele também é o servo que lava os pés aos seus discípulos, mas o servo que está acima de todos, porque a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Eu acredito que o dia em que a igreja compreender, os pastores compreenderem, os evangelistas compreenderem, os presbíteros compreenderem, os diáconos compreenderem, os líderes de departamentos compreenderem, os que estão em posição de eminência compreenderem que são servos, nós estaremos vivendo um tempo de avivamento. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que querem ser rei, não é? Alguém disse uma frase muito interessante e disse assim que toda criança quer ser um homem, todo homem quer ser rei e todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Então, uma frase muito interessante. Nós estamos hoje lutando muito por poder, lutando muito por destaque, por posições de evidência, mas é raro aqueles que se colocam como servo. Servo não é empregado, não é um contratado, não é um funcionário. Servo é um escravo que está à disposição do seu Senhor. Então, Marcos procura mostrar que Jesus, sendo Deus, ele se colocou como servo, não é? Isto é a grande palavra de avivamento no Evangelho de Marcos. Então, Jesus, como servo vencedor, não é? Ele aviva, ele traz o avivamento na baixeza. É preciso descer para depois subir. E Marcos certamente destaca o valor da humildade. Terceiro lugar, o avivamento em Lucas. Em Lucas, Jesus é retratado como o Filho do Homem. Vamos para o tópico 1 e subtópico 4, né? O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado dos céus. Eu diria que o grande destaque de Lucas é que ele mostra Jesus não só como Deus, mas Jesus como humano, Jesus como aquele que compreende o ser humano, Jesus como aquele que não pecou, mas sentiu as nossas limitações humanas, né? Porque ele desceu, foi concebido no ventre da bendita Virgem Maria. Isso para Deus é humilhação, ele entra no corpo do ser humano. Jesus veste esse tabernáculo de areia, esse tabernáculo de carne nosso, e tem sede, tem fome, chora, enfim, ele sente o que a gente sente, ele padeceu, não é? Em tudo ele padeceu para que ele compreendesse as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. Então, ler o Evangelho de Lucas é a gente ver um Deus que compreende a minha humanidade e que compreende a sua humanidade e que se portou como homem. Não é? Jesus não chegava como Deus, que ele era Deus e era homem, 100% Deus e 100% homem, e ele chegar e dizer, agora eu quero estar em Samaria, fechar o olho e aparecer lá. Ele podia fazer isso? Podia fazer. Não é? Ele é Deus, mas ele ia caminhando, suando, tendo sede, fome, como ele chegou meio-dia à beira do poço, com fome. Então, meus queridos, com fome e com sede, claro, os discípulos foram comprar comida, né? E ele pediu água àquela mulher. Então, de repente, o grande destaque do Evangelho de Lucas e o grande avivamento neste Evangelho é vermos o Evangelho da humanidade de Cristo, identificando-se com o humano, filho do homem, não é? E aí a sua compreensão da humanidade, a sua afinidade com a humanidade, né? E aí é como se ele estivesse dizendo a grande palavra de avivamento para nós: se eu posso,
vocês também podem. Então Jesus não cobrou nada da igreja, nada do homem, que ele não tivesse autoridade moral para cobrar. Muito bem, e aí nós temos o avivamento em João, tópico 1 e subtópico 1, é o primeiro, né? Onde diz assim: o Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo, bem tardiamente. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas, daí não considerarmos este evangelho um livro sinótico. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas pela semelhança. João não consta como evangelho sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Sair da morte para a vida. Então, meus queridos, João, diferente de Mateus, que trata as questões do reino de Deus, o reino dos céus e Jesus como o rei dos judeus, diferentemente de Marcos, que trata Jesus como servo, o servo sofredor, mas o servo que triunfa, diferentemente de Lucas, que trata de Jesus como o filho do homem, aquele que compreende de forma melhor a humanidade, aquele que vive a humanidade em si. Ele, João, vai tratar Jesus como o filho de Deus. A abordagem é de alguém que pode fazer algo sobrenatural por mim e por você. E aqui no texto, em apreço, o texto que dá sustentabilidade à temática da lição, que é a leitura bíblica em classe, vai mostrar o diálogo de Jesus com a mulher, e a mulher que tinha ido com o cântaro à fonte ali, a fonte na cidade de Sicar, na fonte de Jacó, e Jesus pede água para a mulher, e a mulher diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Jesus disse: olha, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. E lá na frente, a mulher diz que Jesus não pode tirar água, porque o poço é fundo e tudo mais, E aí Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O grande avivamento está em nós descobrirmos por este evangelho que Jesus pode fazer algo eterno em nós, que Jesus pode nos salvar, que Jesus pode nos levar para o céu, que Jesus pode nos ressuscitar, que Jesus pode nos dar vida e vida com abundância, que ele pode dar uma água, ou fazer que nasça em nós uma fonte que jorre para a vida eterna. Neste evangelho eu destacaria palavras de avivamento como a ênfase na deidade de Jesus, os seus milagres, o poder de Deus, o poder transformador de Deus para conosco e o estabelecimento de um modelo ideal de adoração. Todo este conjunto nós podemos tratar como um grande avivamento. E vamos agora então para o nosso quinto tópico, que é o avivamento em Atos dos Apóstolos. Está no tópico 2. Vamos lá, avivamento em Atos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Quando nós olhamos Atos, nós vamos ver, primeiro, o prolongamento dos evangelhos. As coisas não só aconteceram quando Jesus estava entre os seus discípulos
e o registro disso foram os evangelhos? Não. Atos transcende, ele ultrapassa os evangelhos, né? Ele mostra uma continuidade da igreja. Nós vamos ver em Atos 2,42 que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O nome disso é continuidade e o nome disso é avivamento. Atos vai mostrar o rompimento das fronteiras. O evangelho não ficou somente em Jerusalém. Ele foi para Jerusalém, Samaria, Judéia, né? E se espalhou pela Ásia Menor, Europa, enfim, até os confins da terra. Um evangelho que rompe, não é, as quatro paredes ou as muralhas de Jerusalém. Também nós vemos, claro, que a abrangência. Em Atos nós vamos ver um evangelho que agora não está restrito apenas ao judeu. Olha, mulher cananeia, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Atos, nós vemos dentro dessa revelação progressiva que o evangelho está para o homem de pele branca, o homem de pele escura, de pele vermelha, para o sábio, para o ignorante, não é? Para o de alta posição social, para o de baixa posição social, para o que tem um nome com sobrenome, para o que não tem nem sobrenome. Enfim, Jesus que orientou aqui os discípulos de levar-se esse evangelho a toda criatura e até os confins da terra. Fala dessa abrangência e da diversidade também. Então, tudo isso nós vemos em Atos dos Apóstolos, que para mim é revelação progressiva. Aquilo que Jesus dava apenas uma sinalização nos evangelhos e que muitas vezes não aplicava no momento porque não havia uma compreensão e não era o tempo ideal para que isso se cumprisse, mas houve o tempo em que ele chama um Saulo de Tarso e diz assim, olha, Saulo de Tarso é um instrumento, um vaso, não é, que eu vou usar para levar a mensagem aos gentios, aos reis da terra e para romper fronteiras, coisa que muitas vezes um judeu, não é, cheio de preconceito, não faria. Mas ele, salvo da forma como foi e devedor como ele era ao evangelho, ele vai cumprir a sua missão com muita alegria e muita disposição. Vamos então para o nosso sexto tópico. Nós já falamos até agora, guarde aí, o avivamento em Mateus, o avivamento em Marcos, o avivamento em Lucas, no Evangelho, né? O avivamento no Evangelho de João, o avivamento em Atos dos Apóstolos, e agora vamos falar sobre o avivamento nas epístolas paulinas. O que as epístolas paulinas têm de diferente desses evangelhos, de Atos e tudo mais? Vamos ver o terceiro tópico e o subtópico 1. Nas epístolas paulinas, né? Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. 2 Timóteo 1:11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoais. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos, né? A salvação, em 1ª e 2ª aos Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos, carta aos Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, enchei-vos do Espírito. Então, nós podemos dizer que as cartas, ou as epístolas paulinas, elas nos avivam na medida em que elas sistematizam a doutrina. Ele organiza a doutrina. A gente lê os evangelhos, vê Jesus também ensinando, porque todo o restante da Bíblia tem que passar, obviamente, pelo crivo daquilo que Jesus fez e ensinou. Então, mas nos evangelhos nós vemos muito os milagres de Jesus, né, a sua crucificação, vemos lá o seu nascimento, o seu ministério, né, enfim, a atuação de Jesus
entre os homens. E alguns ensinos, né, de Jesus ali nos evangelhos. Nas cartas ou nas epístolas paulinas, nós vamos ver a doutrina organizada, Paulo já se dirigindo a igrejas constituídas e ensinando os procedimentos, né, ético-morais e também doutrinas da igreja. Né, de repente alguma coisa que foi falada por Jesus lá atrás e ainda não foi tão bem interpretada, ele traz luz, porque essa revelação é progressiva. Jesus disse, eu estou falando coisas para vocês agora, vocês não vão entender, só vão entender depois. Não é que Jesus fosse ilimitado e não explicou bem e Paulo vai explicar melhor. Não é isso, é porque existe um tempo para as coisas acontecerem. Então nós vamos ver nessas epístolas doutrina, nós vamos ver uma igreja constituída e constituída com seus problemas, porque a igreja é um lugar de problemas, para nós administrarmos problemas e para nós convivermos com problemas. Nós vamos ver a praxis, né, que se refere à prática da igreja. Então, aqui nós vamos ver igrejas com suas problemáticas e as soluções que Paulo apresenta, baseado no evangelho, né, baseado no seu evangelho, como ele diz. E a gente vê então o funcionamento dessa igreja, a gente vê a progressividade da revelação e vê a universalização do ensino. Cartas de Paulo iam para um lugar e de repente ele recomendava que aquela carta fosse lida em outro lugar também. E de outro lugar mandasse para outro lugar. Porque o que ele estava falando eram ensinos que eram princípios e que são válidos não somente para os crentes da Galácia, é válido para os crentes de Éfeso, para os crentes de Corinto, salvo as particularidades de cada igreja, mas o ensino doutrinário era o mesmo. Então, nessas epístolas, a gente vai ver, nas epístolas paulinas, nós vamos ver a discussão dos dons espirituais, né? A discussão das posturas dos obreiros, né? Já obreiros trabalhando na obra, e Paulo muitas vezes questionando bons obreiros, maus obreiros, o sofrimento ministerial, o exemplo de evangelização de Paulo agora, né? Paulo não é Jesus, né? Vamos dizer, um apóstolo de Jesus, mas ele desenvolvendo o seu ministério, constituindo igrejas, levantando bispos. E aí nós vamos aprendendo, irmãos, todo o funcionamento que nós copiamos para os nossos dias. Ainda hoje nós falamos na Santa Ceia, né? Quando Paulo diz, né, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, né, que o Senhor Jesus na noite que foi traído e tal. Então eu falei que um dos sinais da nossa Santa Ceia é que ela é um legado. Paulo, do jeito que recebeu, ele transmitiu, e ele quer que do jeito que nós recebemos, nós transmitamos para os outros, né? Então, essas particularidades tão importantes são vistas nessas cartas, né? Paulo lidando com os problemas das igrejas, porque a gente termina aprendendo que igreja não é um lugar de anjos, né? É um lugar de pessoas e pessoas com defeito. Sétimo lugar, o avivamento nas epístolas gerais. Epístolas gerais, né, irmãos? Tem epístola aqui que foi escrita por Judas, tem epístola que foi escrita por Pedro, epístola escrita por Tiago, por João, né? Então, nós vamos ver nessas epístolas, a grande característica delas são os princípios da vida cristã. Princípios da vida cristã. E aí você vê Pedro falar, você vê João falar, vê Tiago falar, vê Judas falar, e a gente vai aprendendo, né? Fé e obras, nós aprendemos lá em Tiago, não adianta só fé sem as obras, porque as obras são a expressão da fé. Né? Então, fé anda de mãos dadas com as obras. Muito bem, a supremacia de Cristo e a universalidade da salvação. Claro que essas cartas, né, irmãos, elas trazem outras perspectivas, né? Não é Paulo que está escrevendo, são outros apóstolos, como Pedro, que andou com Jesus. Então, nunca Paulo vai escrever como Pedro, que andou com Jesus. Não é? Judas tem seu olhar diferenciado, né? Tiago tem o seu olhar diferenciado. E assim, todas essas cartas, né? As cartas do apóstolo João, 1ª, 2ª e 3ª João, né? São cartas que trazem uma palavra de um João mais maduro, né? Mais idoso, mais experiente, né?
com uma compreensão melhor da revelação. Então, queridos, esses conjuntos trazem para nós avivamento. Você quer ler uma carta dessas epístolas gerais, né, que como nos trazem tanto ensino prático, né? Tiago, né, é um tratado sobre comportamento cristão, sobre vida prática cristã. Também, meus queridos, que é muito parecido aqui com Atos dos Apóstolos, é o nosso 8º tópico, o avivamento na igreja primitiva, né? Nós vimos nos evangelhos como era o convívio de Jesus com seus discípulos, né? Vimos ali, claro, nós vemos o anúncio do nascimento de Jesus, vemos o nascimento de Jesus, vemos o crescimento, vemos o desenvolvimento do seu ministério, o chamamento dos primeiros apóstolos, né? Ensinos como o sermão da montanha e tudo mais. Passa esse tempo, nós já falamos que Atos dos Apóstolos vai mostrar a continuidade desses evangelhos, a continuidade do trabalho que Jesus iniciou. E nós vemos nessa igreja primitiva o que, irmãos? Primeiro, o batismo com o Espírito Santo. Não é? Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá, em Atos 1:8, né, antes da sua ascensão, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, e até os confins da terra. E eles lá em Atos 2 estão reunidos no cenáculo, recebem o poder do Espírito Santo. Nós nunca tínhamos visto isso, essa experiência maravilhosa, né, do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas. Nós vemos na igreja primitiva, né, o que é comunidade, uma comunidade em comunhão, né? Espero não estar sendo redundante, né? Uma comunidade em comunhão, vivendo em alegria nas suas reuniões ágape de amor, né? E também esta igreja primitiva cumprindo a grande comissão de evangelizar. Não é? Vemos episódios como a morte de Ananias e Safira, porque mentiram, né? Disseram que tinham viram alguém vender sua propriedade, entregar tudo, e eles quiseram ganhar, muitas vezes, o cartaz, como a gente costuma dizer, né? Quiseram ganhar notoriedade do outro, se demonstrando também generosos para com a obra de Deus, altruístas, né? E terminaram mentindo, porque venderam a propriedade por um outro valor, se consertaram, né? Fizeram um conserto, Ananias e Safira, para dizer que tinha vendido por tanto, e terminaram porque mentiram aos apóstolos, mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo, morreram ali no mesmo local. Nós vemos o funcionamento dessa primeira igreja, essa comunidade pós-evento Jesus. Então, na igreja primitiva, nós vemos esse avivamento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a atuação de pessoas com dom de profecia, mestres também e tudo mais. 9º lugar, o avivamento no Apocalipse. O que é que o Apocalipse tem, não é, a ver com o avivamento? Olha, irmãos, é no Apocalipse que a gente tem a visão do Cristo glorificado, né? No Apocalipse, que significa revelação, nós temos a revelação das coisas passadas, presentes e futuras. E eu destacaria, né, na minha ótica, os 7 modelos de igreja, né, que há uma linha, né, que coloca cada igreja daquela como uma dispensação da nossa época. É uma linha que a gente adota, né? Cada igreja daquela significa uma época da igreja. E, ao mesmo tempo, cada igreja daquela significa a nossa problemática. Quando nós olhamos para as igrejas do Apocalipse, igrejas defeituosas, tá, irmãos? Igrejas falhas, algumas com virtudes e defeitos, outras que não foram repreendidas, não é? Mas o que nós vemos ali são as igrejas com os seus problemas. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essas igrejas com os seus problemas, nós temos o Cristo, que diz que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele anda em meio a essas igrejas problemáticas, porque são igrejas compostas por seres humanos. Ler aquelas cartas é ver que toda igreja
é santa, imaculada, gloriosa, é a noiva do Cordeiro, mas ela é composta de pessoas com defeitos, né? E que a gente vai lutando pela graça de Deus, dando um passo a cada dia e caminhando rumo à estatura de varão perfeito. Terceiro tópico e subtópico 3 fala um pouquinho sobre isso, né? O último livro da Bíblia, escrito em 90 a 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, entrega de galardões, bodas do Cordeiro. Olha quanta coisa linda, maravilhosa, né, que estão reveladas aqui. Coisas que Jesus, o Espírito Santo, Deus acharam por bem revelar lá na frente. Porque Jesus não falou de tudo isso com os seus discípulos ali e tal, porque existe um tempo para cada coisa. Então, o Apocalipse certamente é um livro que nós podemos dizer que consta do avivamento, porque é um livro que mostra à igreja as coisas que irão acontecer, as coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo, e apresenta as mazelas, apresenta os problemas dessas igrejas que são compostas por homens. Então, muito interessante. E, em último lugar, meus irmãos, nós colocamos aqui o avivamento em Jesus. Em Jesus eu digo porque quando nós olhamos para ele, nós temos a base, temos o fundamento, temos o padrão e temos o modelo. Toda a Bíblia deve ser lida passando por Jesus. Até porque ele está em toda a Bíblia, né? Então, nada na Bíblia é interpretado, nada na Bíblia é posicionado sem que esteja atrelado a Jesus. Então, ele é a base, o fundamento, o padrão, o modelo. Ele é o cumprimento da profecia, né? O Messias haveria de vir e veio. Ele é o elo da antiga, ou entre a antiga e a nova aliança. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E certamente não há avivamento onde Jesus não está. Para haver avivamento, é preciso que Jesus esteja. E em todo esse volume, irmãos, que nós temos aqui, estamos falando de avivamento no Novo Testamento, nós falamos aqui de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos dos Apóstolos, das Epístolas Paulinas, gerais, Igreja Primitiva, Apocalipse e Jesus. É no aprendizado de tudo isso que nós construímos uma carreira sólida, uma carreira bem fundamentada, e a isto nós denominamos avivamento genuíno. Avivamento que não tem durabilidade, avivamento que não produz mudança, avivamento que não implanta em nós o caráter de Cristo, avivamento que não nos faz produzir nada. Isso não é avivamento. Nós temos visto muita coisa por aí chamada avivamento, mas não glorifica o nome do Senhor e nem frutifica. Isso nós podemos dizer, desculpe a expressão, que isso é avivamento de meia pataca, que não vale de nada, avivamento de 1,99, avivamento sem consistência. Mas o que nós queremos é este avivamento enquadrado em todos os princípios das Escrituras. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa falar mais alto aos vossos corações, e até o nosso próximo vídeo, ao nosso próximo programa, a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.